Eu vou ensinar hoje algo para você. Você vai ficar impressionado. Você sabia que nossas palavras podem abrir e fechar, podem curar ou matar, podem abençoar ou amaldiçoar? Eu quero te ensinar hoje. Existe um princípio na palavra de Deus que talvez você nunca tenha escutado, mas existe uma maneira de você declarar algo e aquilo acontecer. Eu vou mostrar para você. Eu não sei quantos de vocês acreditam que a palavra de Deus, a Bíblia, ainda que antiquada para muitos que não a conhecem, ela é um livro de princípios espirituais. E que, se você compreender o que eu vou te ensinar aqui, você vai começar a liberar palavras. Palavras sobre seu ambiente, seu trabalho, suas negociações que estiverem em curso. E aquilo que você disser, no nome de Jesus, acontecer. Então eu vou te ensinar algo aqui muito, mas muito precioso, que talvez alguns de vocês vão ter que depois assistir esse vídeo mais uma ou duas vezes. Então quero pedir para você que está entrando agora nessa live, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que essa palavra ela possa abençoar a vida de milhões de pessoas. Deixa aí o teu like, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus. Eu vou ensinar você segredos espirituais que a maioria não está falando. A maioria não está falando. E se você aprender o que eu vou te ensinar aqui, muita coisa vai mudar. Se essa palavra for boa, você vai me ajudar a compartilhar com teus amigos. Ok? Vamos ficar combinado? Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Mas eu quero pedir que você também abençoe outras pessoas, compartilhando com elas esse ensino poderoso. Tem um texto em Provérbios 17, 28, que diz assim: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por entendido. A pessoa que é ungida por Deus, o que é ungida por Deus? É a pessoa que tem uma unção de Deus, uma habilidade dada por Deus, fruto da sua intimidade, fruto do seu relacionamento com o Espírito Santo. Se o tolo, quando se cala, passa por sábio, então imagina o ungido quando abre a boca. Eu vou mostrar para você que Deus ele autoriza homens idôneos e que têm intimidade com ele, homens e mulheres, quando eu digo, a declarar palavras e aquilo acontecer. O que você está dizendo, profeta? Eu estou dizendo que é como se Deus pegasse e avalizasse palavras que saem da sua boca. Claro que eu não estou falando de coisas ruins, eu não estou falando de coisas injustas, eu não estou falando de prejudicar o outro, não estou falando nada disso. Você não pode usar o dom de Deus para prejudicar seja quem for. Por pior que seja a sua antipatia com um terceiro, você não pode aplicar o que eu vou te ensinar, você não pode aplicar a essa pessoa, ok? Então o que eu vou te ensinar aqui é para você aplicar em coisas boas na sua vida. Então presta atenção. Em 1 Samuel, capítulo 2, do verso 28 ao verso 30, diz assim, presta atenção. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas e cereais? Ou seja, perderam a santidade. Que ordenei que se fizesse na minha morada? Porque honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Algumas pessoas acham que o pecado de Eli era só tolerar os erros e a imoralidade dos filhos. Estão enganados. A Bíblia diz que Eli, ele não apenas era conivente, como ele também participava das coisas erradas que os filhos faziam. Então ele não era apenas conivente, ele também participava. E a Bíblia diz que isso fez com que Eli, o sacerdote daquela época, perdesse a unção de Deus. Quando uma pessoa ela perde a unção de Deus, ou ela não tem a unção de Deus, coisas ruins começam a acontecer com ela. E aquilo que ela diz, Deus não sustenta. É por isso que tem muito profeta dando palavra aí e nada acontece. Porque Deus não está sustentando as palavras deles. As palavras deles estão caindo por terra. Porque estão vivendo uma vida errada. Estão vivendo uma vida que não agrada a Deus. Toda pessoa que vive uma vida que não agrada a Deus, Deus não tem compromisso. Agora mesmo, eu estava lendo um testemunho antes de começar essa live.
de uma palavra que eu liberei sobre a vida de uma mulher e que aconteceu. Ou seja, quando eu, você, qualquer pessoa anda em uma comunhão com o Espírito Santo, até se Deus não disse, mas aquilo é uma coisa boa, Deus não vai deixar aquela palavra cair por terra, vai sustentar aquela palavra e vai acontecer. Então, se eu disser que vai prosperar em nome de Jesus. Se eu disser que a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Jesus falou um pouco sobre isso quando ele estava entrando em Jerusalém e chegou naquela árvore que não tinha frutos. E a Bíblia diz que ele lançou uma palavra. Quando eles saíram da cidade, os discípulos viram que aquela árvore, que Jesus não havia visto frutos nela, havia secado totalmente, desde a raiz. Ou seja, há poder em palavras quando alguém está ungido por Deus. É por isso que nós precisamos buscar a unção de Deus, porque quando nós buscarmos a unção de Deus, nós vamos ter o aval de Deus em nossas palavras. E Ele vai sustentar aquelas palavras que foram liberadas por nós. Presta atenção, tem mais aqui. Quando homens de Deus têm uma unção poderosa, Deus não permite que uma única palavra caia por terra. Mas quando o ungido perde o caráter, a vergonha, Deus faz com que as palavras daquele homem ou daquela mulher caiam todas por terra. Olha que sério isso. Quando você está andando com o Espírito Santo, quando você tem uma intimidade com Deus, o que você falar vai ser sustentado por Deus. Mas quando você envergonha o nome de Jesus, ou quando a pessoa cai em um pecado, Deus não tem mais compromisso de manter aquelas palavras. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés. A pérola é a palavra de Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Deus, Ele vai jogar por terra palavras que forem ditas por pessoas que perdem a unção ou que não estão alinhadas com o Espírito. São pérolas aos porcos. Você está vendo como as pessoas usam mal alguns versículos da palavra de Deus? A gente sempre usa jogar pérolas aos porcos, usar o dom ou o talento que Deus te deu com gente que não quer se arrepender, com gente que não quer andar com Ele. Mas aqui existe um outro entendimento. Jogar pérolas aos porcos é pegar a palavra que deveria ser sustentada, não ser sustentada por causa da falta de caráter, da falta de vergonha do homem ou da mulher de Deus que está utilizando. No verso 30, daquele texto de Samuel que nós estávamos lendo, está escrito: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Observe essas palavras. Deus diz, os que me honram, eu vou honrar. Ou seja, Deus vai honrar a palavra daquele que honra Ele, mas Ele vai desprezar aqueles que estão desprezando Ele. Olha que forte isso. Deus não vai honrar palavra nenhuma da boca desse falso profeta ou dessa falsa profetisa, porque perdeu a comunhão com Deus há muito tempo. Está perdido, desprezados não por ele, presta atenção, mas pelo povo que está na sua volta, porque eles verão a sua vergonha. Eles verão que Deus não vai cumprir o que ele diz. É por isso que quando uma pessoa se diz ungida, presta atenção, e ela quer andar na unção, mas ela fica andando à toa, essa palavra vai voltar vazia. Só que em 1 Samuel 3,19 a Bíblia diz assim, agora olha como o quadro vai mudar quando um homem teme a Deus. 1 Samuel 3,19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma, presta atenção, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Chegou a me arrepiar aqui. Se Samuel dissesse, vai em paz, Deus enviaria os anjos para guardar aquela pessoa, porque saiu da boca de um homem que anda com Deus. Se Samuel dissesse, vai engravidar, engravidava. Deus colocava um milagre no ventre daquela mulher. Porque a Bíblia diz, eu honrarei os que me honram, mas desprezarei os que me desprezam. Eu estou ensinando um segredo espiritual para você. Quando uma pessoa busca a unção de Deus,
ela honra o nome de Jesus, ela vive uma vida de santidade, ela está agradando a Deus. As palavras que saírem da boca dela, Deus vai honrar. Olha que forte. E a Bíblia diz, em 1 Samuel 3,19, crescia Samuel, e o Senhor era com ele, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava Samuel pela sua palavra. Toda pessoa que é ungida é sincera. Abre a Bíblia e Deus fala com ela. Se vai ao monte, Deus fala. Se sonha, Deus fala. Se ela tem visão, Deus fala. Enfim, tudo que ela faz, Deus está presente e atuante. Está aqui o segredo. Para que nenhuma palavra caia por terra.